alunos, olá alunas, chegamos no ar 50 medalha de prata. Medalha de prata. Chegando. Medalha de ouro só com 100. Só com 100, daí fechamos. 100. Aí fechou. Ainda comentários do programa anterior, pensando exatamente. Que um dia seremos primeiro lugar nas Olimpíadas. Eu espero que antes do 100, de completar esse o 2100. Vamos seguindo o barquinho aí. Mas, falando nisso... Falando em futuro... O assunto de hoje tem tudo a ver com o que aconteceu também nas comunicações. Sim. E, é claro, tem a ver com o mundo que está passando por nós aqui nesse momento, professor Aécio, e que faz com que alguém nos assista. Ah, não tem dúvida. Agora, onde você está vendo isso? Você está vendo em casa? Está vendo no seu celular? Seu celular, que beleza. Está vendo isso na sala de aula? Sim. Né? No interior do Brasil... numa localidade distante que a gente precisa andar horas e horas de carro, estrada de chão, e tem muitos lugares assim, tem muitas. aos montes, onde você está nos vendo. Isto começa e tem muito a ver com esse tema que demos aqui. Sim. Internet das coisas. Pois é, vamos colocar aspas, porque a pergunta que o nosso interlocutor quer fazer, que coisas são essas? Quais, necessariamente? Quais são essas Onde coisas? isto está, né? Onde ela está? Exatamente. Como ela está? Isso como mesmo. ela se apresenta? De que forma ela se apresenta? Professor Marlos, imaginou? Vou fazer uma elucubração aqui. Por favor. O Reginaldo que está lá em cima. Reginaldo! Você, o Reginaldo, indo para casa, estou no carro, ligou. A meio do caminho, chega uma mensagem no visor do automóvel ali dizendo o seguinte: você em casa está sem leite, passe no supermercado, mas não no supermercado próximo da sua casa. Como assim? Por que não perto daquele supermercado que eu sempre vou? Porque lá não tem o leite que você compra sempre, aquela marca que você gosta esgotou. Então desvie, ande 800 metros a mais, porque lá tem o leite que você... Inclusive em oferta. E além do leite, está quase no final aquele pacote de biscoito ou refrigerante que você toma. Simplesmente chegar no carro essa informação. Isto tem a ver com a internet das coisas. Mas isso é possível? Claro que sim. Como é possível antecipar também os equipamentos que você tem em casa, como por exemplo, pensando nisso, já que você está falando em finalzinho de tarde, leite, pensar em cafezinho, e aí você, antes de sair do trabalho, você está indo no congestionamento, já automaticamente sincroniza tudo, liga para casa, o equipamento começa a funcionar, o cafezinho começa a passar. Você chegou em casa aborrecido, que fretou meia hora, 40 minutos, e isso é pouco em algumas cidades de congestionamento, mas você chega em casa, já tem um aroma de café que já te dá uma tranquilizada aí na coisa. Então, isso será possível? Sim, já é possível e será ainda mais no futuro. A ideia da internet de todas as coisas, que colocamos como tema, e esta é a nossa função aqui, dar a vocês um tema, uma provocação, e você não precisa concordar com as nossas ideias, mas aqui nós estamos fazendo provocações, para que você pense que o mundo vai ter tudo conectado, isto é para os próximos 5, 6 anos no máximo. Países como o Brasil, que tem uma telefonia ruim ainda, que a nossa telefonia é extremamente cara e ela é uma lesma manca na maior parte. Ela é uma afirmação. Ela é ruim perto do que nós vemos por aí. Nós vamos ter, por exemplo, a nossa geladeira. Nossa geladeira não vai ser apenas um congelador. Quando eu coloco o leite dentro da geladeira, ele já fará uma leitura do que está acontecendo, do prazo de validade desse leite, até onde ele foi comprado, o preço que foi pago neste leite, e ele começa, sei lá, tomei ali aquele litro de leite em 2 dias. E eu permaneço nessa frequência. Cada 2 dias vai um litro de leite. Claro que a geladeira vai aprender o seu modus operandi. Sim, com o leite. E por isso que ele vai me dizer se eu estou indo para casa, se acabou o leite. São mecanismos mais inteligentes da tecnologia, equipamentos mais inteligentes, que trarão como contrapartida uma funcionalidade absoluta. Por isso, tudo mais é ligado. Agora, há várias reflexões a serem feitas a partir daí desse tema tecnológico.
Então, curiosamente, na aula 54, nós abordamos uma situação bem humana, que é o complexo, ou seja, trabalhamos com autoestima, trabalhamos com o psicológico, trabalhamos com o interno do indivíduo. Veja, agora nós estamos olhando uma situação completamente diferenciada. É o externo. Claro que vai afetar o indivíduo, é óbvio, mas é a tecnologia a serviço do indivíduo para tornar a sua vida melhor. E isso nós já vemos hoje acontecendo. O problema é que isso não tem, de alguma forma, trazido resultados tão eficazes e eficientes como se espera. O professor Lécio falava na telefonia. E não é um negativismo dizer que a telefonia móvel no país ela é ruim. Não, ela é ruim mesmo, ela é ruim e cara. Ela é sofrível. Ela é ruim e cara. Então, você tem isso. E é claro, aí basta olhar para aquela empresa que atendia por um nome simpático de um cumprimento, né? E você olhava para aquela empresa do cumprimento, ela está falida. Uma empresa completamente falida. Ela abriu, devido ao rombo causado lá dentro, é enorme, pela má gestão. E por quê? Porque era uma propaganda enganosa mesmo em relação ao consumidor. E hoje nós temos, então, 3 grandes operadoras. Nenhuma das 3 atende plenamente o indivíduo. Nenhuma das 3. Parece que não atende. Ela ainda deixa você com buracos, ela deixa você em zonas, em lugares em que você não tem telefonia. E você compra 20 e recebe 5 no Viajei máximo? Recentemente, professor Lécio. Veja, eu sou assinante de uma das empresas que é vista como a melhor, a menos ruim, para não dizer melhor, a menos ruim. E eu estava no estado do Paraná. Eu passei vários momentos sem comunicação alguma, simplesmente não tem. E eu não estava no interior do interior do interior. Eu estava em 2 cidades boas, uma cidade intermediária no Paraná, uma outra cidade um pouco menor, mas não havia comunicação. Então, cadê? E onde é que estão essas sombras? Sombra, vai chamar como sombra. Não, dentro do Curitiba tem sombra. Tem sombra. Então, quer dizer, quando se pensa em internet das coisas, também há de se entender que se os serviços não melhorarem, essa internet das coisas não vai acontecer. Não vai, Porque isso vai ter que dar uma mudança. Exatamente, você não tem mais acesso, né? O que é divertido, e algum tempo atrás não se imaginava que você tivesse o computador, a rede associada à TV, às TVs Smart. Você está na tranquilidade da sua casa e você tem só o aparelho televisor, mas ele é o teu computador também, porque você pode interagir o tempo todo e você pode acessar o que você quiser. Isso já é uma situação muito interessante. Por exemplo, pensa no filme, aluno, professor, professora. Há pouco tempo, para assistirmos um filme, tínhamos que olhar a grade da TV. A hora que os caras passavam, eu tinha que assistir e pronto, né? E se quisesse naquele jeito. Ou ir a uma locadora. E falando nisso, curiosamente, você cita isso, eu com tristeza vi recentemente uma locadora que, para mim, era muito, muito relevante, uma grande locadora, mas definhando. Aí eu lembrei o saudosismo do passado, em que as pessoas gostavam, queriam abrir locadora. É um saudosismo, faz 30 anos. Você tem 3 décadas aí, mas era uma época em que as pessoas queriam abrir locadoras porque era a fita VHS, que nós mal sabíamos naquela época, eu não sabia, que já estava com os dias mais do que contados, aquele tijolo, né? Aquilo estava com os dias contados. Viria o DVD e o DVD substituiu, só que o DVD encontrou um rival na sequência, Blu-ray, que afundou. Que não teve nem sentido. chegou a aparecer. Nem chegou eu a não ter... cheguei a comprar. Não, também não. Blu-ray foi... Por quê? Porque não precisa mais. Não precisa. Você, pela internet, tem acesso a inúmeros filmes. O Netflix, por exemplo, eu, como gosto de série, como gosto de filmes, eu assisto um determinado filme, termino de ver, aliás, não termino, eu vejo conforme eu tenho tempo. Sim. Os caras marcam, estou falando dos caras, Tudo. porque é uma computador, Tecnológico. marcam onde eu parei. Sim. E eu continuo dali até ele volta uns segundos para eu porque eu possa me assentar. Daí, quando eu termino de ver aquele filme, ele me diz o seguinte: por que você assistiu esse, você não quer assistir aquele? Isso é inteligente. Isso é a internet das coisas. Porque vai te oferecendo opções, mexendo com a chamada inteligência artificial. Sim. Conforme eu vou lendo um livro, terminei aquele livro, o cara sabe, se eu estiver lendo o livro digital, ele sabe a página que eu estou, qual o gênero literário que eu... E como você está lendo. E como eu estou lendo. Poxa,
esse cara lê assim, então ele gosta desse livro. Nem terminei de ler o livro, Já vem uma outra oferta. Já começa a vir outro ali, cai no meu tablet. Olha, você lê teu jornal, mas veja, tem esse tipo de notícia aqui que é feita por outro meio também que você pode consumir. Pode e vai ficar bom. Algumas coisas na internet das coisas, para ser redundante, algumas coisas na internet das coisas, vão ser extremamente importantes. A questão dos alimentos. Claro que eu vou deixar de gastar, vou consumir menos ou não vou desperdiçar, que eu só vou comprar certos produtos se realmente estiver no final. Aliás, até para dar um presente, mais de uma vez já ganhei um presente repetido. Então vou dar o presente para a pessoa. Quem é o aniversariante? Não dê essa camisa porque ele já recebeu. Uma camisa inteligente, a qual controla meus batimentos cardíacos, até a quantidade de açúcar que está no meu sangue. E o tecido que permite transpirar menos, Sim. se há uma transpiração maior. Mas tudo isso, esse assunto tecnológico tem razão direta num caminho sem volta. Porque não se imagina uma sociedade agora sem a web, sem a rede mundial. O www chegou para dizer assim, não mais viveremos de outra forma. E isso é bom? Sim, a tecnologia tem todo o seu incremento maravilhoso. Porém, deve-se entender até que ponto a escravização humana chegará para sempre querer atingir outros padrões de conforto. Quando será que atingiremos um padrão de conforto absoluto? Aí eu vou me reportar a uma animação infantil. Uma animação infantil, sabe que eu assisto todas, né? Assistia todas, já cresceu a bonequinha, mas assistia todas as possíveis e eu vou me reportar a uma animação infantil que também discute isso, Wall-E. Então, é justamente o que aconteceu com o ser humano no futuro, tendo tudo, absolutamente tudo em mãos. Aquela hora que ele abre aquela joia, que tem um diamante ali de uns 2, 3 quilates, ele joga. O que significa isso? O que significa isso? Acabou, como se diz. Não importa. Não tem, diamante fabrica a hora que quiser, né? Não interessa então, certas isso. coisas são banais. Agora, né? terra e plantar e se sujar, Sim. como muitas em entendimento de que algumas crianças no futuro podem correr o risco de ficarem tão limpinhas que podem contrair doenças que estavam extintas. Por quê? Porque nós perdemos, né, aquela situação de brincar na terra, de se sujar autodefesa, né? mesmo, de criar autodefesa, porque o nosso organismo é preparado para isso. Sim. Nosso organismo precisa, né, querendo ou não, tanto o Laércio como eu, Reginaldo, você que está nos assistindo, nós temos aqui na carcaça quantidade de micro-organismos, temos uma quantidade de protozoários conosco, que eles convivem numa boa conosco, eles se alimentam daquilo que nós, eles se alimentam de nós, e depois nós excretamos, enfim, vai seguindo a vida. Agora, você quer viver na bolha, imune a tudo isso? É o risco de você morrer exatamente por causa disso. Acho que vale a pena um histórico. O Wall-E é perfeito. Um breve histórico aí para rechear daí o seu texto. Eu já mostro qual a página que eu tirei, mas destaquei. Ó. Onde surgiu a ideia da internet das coisas? Isso já vem lá dos anos 90. Ó. Em 91, que aconteceu uma discussão sobre a conexão de objetos. Quando a conexão da TCP/IP, que é a internet que conhecemos, começou a se tornar acessível. Daí vem Bill Joy, cofundador da Sun Microsystem, que foi uma pessoa ou cabeça pensante dessa ideia, que seria colocar todas as coisas em redes e disponível, né, para que pudesse ser acessado. E daí, em 1999, faltou aqui, eu esqueci de colocar um 9 no final ali, Kevin Aston, tem que citar, esses caras estão entre... ele é o cara que cita pela primeira vez o termo IoT, que é a sigla da internet das coisas. Ele foi um pesquisador do MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, que é um espetáculo hoje do mundo em criação, em invenções, surge com esses caras. A gente percebe que são coisas que parecem banais. Quando ele estava dando uma palestra nesse momento, quando ele cita o IoT,
deixou IoT, que é a internet das coisas, a primeira vez que ele cita a internet das coisas, ele estava dando uma palestra para empresários e dizendo o seguinte para os empresários: pense, em vez de você colocar ali uma pessoa anotando, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, e data e tudo mais, o cara vai errar. Então foi o seguinte, coloque uma etiqueta nesta mercadoria que funcione por radiofrequência. Você vai saber quantas saíram do estoque, quantas foram vendidas. Mais ou menos essa ideia. Isso será extremamente útil para as suas demais lojas, porque você tem uma rede, você tem 5 lojas, uma loja no oeste, outra no sul, outra no leste, norte e centro. Aí a tua loja do centro precisa daquele produto, mas lá acabou. Só que daí o vendedor esperto, e no mínimo profissional, diz assim, deixa eu consultar a rede. Quando ele diz vou consultar a rede, pode encontrar. Aí ele faz o seguinte, ele só saberá isso se o estoque tiver, se contiver o produto. E se não houve baixa, se não. Aí então é o movimento das coisas mesmo, de você coisificar tudo, mas no sentido de dar comodidade a quem trabalha, a quem vive. Eu lembro ano passado, numa determinada situação, eu fui fui domingo, segunda e terça, bem nessa ordem. Domingo, segunda e terça, na mesma banca de jornal, comprar o mesmo jornal e paguei com o mesmo cartão. Não era necessário, podia ter pago com outro. Na quinta-feira, estava na minha casa uma cartinha, nem poderia ter sido uma carta, poderia ter recebido isso por e-mail, mas estava uma carta, porque eles queriam uma coisa mais pessoal, daquele jornal. Olha, você pagou tanto por esse jornal comprando o jornal avulso. Se você fizer uma assinatura, você vai pagar tanto. Ou seja, eles copiaram aqueles dados quando eu paguei pelo cartão e chegou a determinada empresa que tal pessoa comprou o jornal. Então, é um controle espetacular. Justamente, mas aí entramos num dos problemas, que é o Big Brother, o grande irmão. Então, o Orson Welles já batia nesta tecla. À medida em que nós somos mapeados em tudo, também tudo sabem sobre o que nós fazemos. Onde vamos, quando vamos, com quem vamos, como vamos, o que fazemos. Aí você se sente meio que acompanhado pelo grande irmão. Você não tem liberdade alguma para exercer nenhuma outra atividade, pois tudo lhe é automaticamente debitado. Quer dizer, tudo sabem sobre você. E isso tem um lado que é extremamente negativo, esse controle. Né? Por exemplo, eu vi um frasco de remédio que ele já me diz o horário que eu devo tomar o remédio. Se eu não tomar, ele me avisa. Ó, você tá... E se eu não tomar, ele avisa o médico. Tal pessoa, o Marlos não tomou. Vai a informação para o médico. Pera lá, por que você não tomou? Nós fizemos um pacto. Se você não toma esse remédio... remédio... Então você vai ter problemas. Você vai reclamar comigo que eu não te curei direito, não te ajudei a curar, não te dei as informações. É uma coisa espetacular. Boa ou ruim? Isso ainda não sabemos, porque não se concretizou. Mas isso é fato. Vai se concretizar. Eu lembro de uma discussão em 1993 na universidade. Mas, pessoal, 93... 26 anos. Computador era algo impensável. Celular, idem. E eu lembro 23 que anos, eu falei na sala, pessoal, logo todos terão computadores. Eu lembro que eu fui axingalhado por alguns. Não! Você está louco? É impossível todos termos cada um computador. Não, mas é o telefone celular. E daí? Na década de 90, se dizia, no começo da década de 90, que o telefone não atenderia, só a elite teria. Era a época de carregar aquele status quo aqui na cintura, o tijolão, certo? E quando você sacava o tijolão, precisava puxar a antena aí, parabólica, achar um local. Isso não mudou muito. Só não tem antena. No Brasil continua assim. Só não tem antena. Mas e você ficar procurando um lugar onde houvesse sinal. Era divertido, assim, a essa época, e diziam, não vai dar certo. Não vai dar certo mesmo. O nosso país já passa de um telefone por habitante há muito tempo. Sim. Nós temos mais telefones do que habitantes. Perfeito. Dá uma olhadinha, por favor, nesse texto. Oficina Net tem uma matéria muito bacana sobre o que é a internet das coisas. Vou dar uma passada rapidamente, né? Todas as coisas interligadas na sua casa. Vem uma descrição do que eu comentei com vocês, o que é, como funciona, isso comentamos aqui, né? Onde já encontramos também, comentamos aqui. Pode ser desde uma roupa de criança, pode ser o frasco de remédio,
né? Pensa que sumiu, mas está relacionado também à questão da roupa, como que a tua casa vai funcionar e assim por diante. É um texto muito bacana mesmo, Oficina da NET. Tem outros, se você escrever lá o que é a internet da todas as coisas, aparecerão inúmeras informações, mas esse tema nunca foi trabalhado de maneira explícita. Tecnologia. Eu não vi em outras redações do Brasil, ainda não vi, até tentei achar. Justo. É um tema novo. E aí, sabe, isso entra também nas brincadeiras tecnológicas japonesas. Como nós vimos recentemente, a epidemia, agora falamos em Olimpíada recentemente, uma das questões da Olimpíada, que foi justamente, olha a inteligência nipônica ao lançar o joguinho Pokémon GO bem nas Olimpíadas, porque aí enlouqueceu e eu estava no Jardim Botânico, em Curitiba, que Jardim Botânico é um ponto que é visitado sempre, é um ponto turístico. O mais visitado E eu fui da com as crianças ao Jardim Botânico e me diverti, porque eu olhava e as pessoas, que natureza, que flores, que correr, nada, que caminhar, nada. Dezembro, caminhar, mas caçando o bichinho para todo lado. Até o primeiro-ministro no fechamento das Olimpíadas vira o Mário Bros. Mário Bros. Então, e aí você começa a discutir assim, esse papel preponderante. É claro, conhecendo o Jardim Botânico, nós entendemos que sempre tem uma coisinha nova, mas as pessoas que estavam ali pela primeira vez, turistas, trocam a beleza natural e um dia bonito, um sol, domingo de manhã, gostoso, trocam isso para ficar caçando objetos, frescuras digitais e seres com os nomes mais esdrúxulos possíveis. Você fica dizendo, mas por que isso? Né? Então, não é a internet das coisas, mas são as coisas que a internet possibilita ao indivíduo. E atrai, indiscutível. Eu posso não gostar, mas as pessoas gostam e é um sucesso espetacular. Não, e assim, põe milhões de dólares de renda por causa de milhões de dólares. Nós estamos falando de milhares. Chega ao bilhão. Exatamente. Internet de todas as coisas, isso, não, um tema espetacular que você aluna, professor, professora, deve sim se debruçar e pensar. Não só para redação, como questão mesmo de vestibular. Sem dúvida. Tecnologia. Valeu, meu amigo. Fechamos a conta. 55. Valeu, até a próxima.